Trânsito em pauta no Jornal da Manhã Patos. As grades de proteção da Avenida Fátima Porto pedem por reforma. O repórter Flávio Souza mostra as condições do local. A reportagem da Jovem Pan Patos está aqui na Avenida Fátima Porto, bem próximo à Avenida Ivan Borges Porto. Só porque hoje nós viemos aqui falar de um assunto pouco comentado em Patos de Minas, mas que tem gerado preocupação entre os comerciantes e moradores desta região. O Gustavo Galvão vai mostrar para quem nos acompanha na internet o estado e a condição que estão aqui, as grades de proteção do córrego do Monjolo. Essas grades de proteção, aqui nesta área que nós estamos, se você reparar bem, ainda estão em boas condições. Em outras áreas, que daqui a pouco nós já vamos mostrar para quem nos acompanha pela internet, a situação é ainda pior. Muitas das grades já caíram ou sequer inexistem em boa parte da Avenida Fátima Porto. Se você olhar um pouquinho mais à distante, para quem está nos acompanhando pela internet, vai ter noção de que depois desse trecho que nós estamos aqui mostrando nas imagens de Gustavo Galvão, há o prolongamento da Avenida Fátima Porto. E naquele trecho ali do prolongamento não existem estas grades de proteção. Ou seja, aonde existem as grades de proteção, nós temos alguns problemas que é de estrutura, alguns problemas estruturais. Olha só, as grades aqui, essa aqui até que está um pouco mais firme, mas em outras, quando você pega nelas, dá até para você perceber que elas estão frouxas e algumas até saindo do lugar. Nós sabemos que a Prefeitura de Patos de Minas tem alguns projetos para melhoria da Avenida Fátima Porto e muito provavelmente esses projetos vão contemplar a reestruturação aqui das grades de proteção. Outra questão também que foi levantada pelos moradores e comerciantes que nós ouvimos aqui da Jovem Pan, pela Jovem Pan Patos, foi o seguinte: é a falta de acessibilidade para os pedestres. Olha só, nossa equipe está aqui na Fátima Porto e os veículos passam muito próximo da gente. O Gustavo Galvão está mostrando para vocês, quem nos acompanha pela internet, que não há calçada, não há espaço para que um pedestre possa transitar por aqui, o que é perigoso, porque do outro lado, apesar de haver a calçada, nós não temos uma calçada específica para os pedestres, afinal de contas trata-se de um passeio rampado. Então quem passa por aqui a pé tem um verdadeiro problema. Vou mostrar aqui, Gustavo Galvão, para quem acompanha na internet, olha só o quanto é curtinho aqui, é estreito na realidade, o passeio, a calçada, tá vendo? Então mal cabe uma pessoa em pé. Se alguém tiver de atravessar aqui a pé, vai passar um verdadeiro trabalho, vai ficar em apuros. Portanto, esta é a reclamação, nós estamos mostrando aqui nas imagens, inclusive você ao longo desta reportagem já está vendo outros trechos, onde há também muitas destas grades de proteção caindo. Uma situação que preocupa, afinal de contas, o número de acidentes aqui no córrego do Monjolo é alto, afinal de contas os motoristas passam às vezes em alta velocidade e não raro caem aqui no córrego e se torna essa situação preocupante. Os moradores, comerciantes da região pedem providências, pedem que esse local receba a atenção devida. Afinal de contas, é uma das avenidas mais movimentadas de Patos de Minas. Nós retornamos aos estúdios da Jovem Pan. Bom, e além desses problemas, o cruzamento com a Avenida Ivan Borges Porto também é motivo de preocupação. Uma das principais reclamações dos moradores e comerciantes da Avenida Fátima Porto é a falta de prudência dos motoristas, principalmente em horários de pico. O problema se torna ainda maior nos espaços onde as grades de proteção do córrego Monjolo estão danificadas e também nos espaços onde não há estes itens. Sabe-se que a Prefeitura deve concluir a canalização do córrego ainda este ano. Com isso, nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação do Executivo para saber se a reforma das grades de proteção estão no plano desta obra e obteve a seguinte resposta, abre aspas. A Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria de Planejamento, informa que a obra referente ao córrego do Monjolo engloba apenas o trecho da Avenida Fátima Porto, onde o curso da água ainda não é canalizado. Portanto, não conclui intervenções na parte em que esse serviço já foi realizado em anos anteriores. A troca dos grades caracteriza manutenção. O município tem ciência dessa demanda da população e está empenhado em viabilizar recursos para executar a substituição dos itens. Fecha aspas.